Fala galera, vamos lá. Terceiro vídeo aqui de hoje para tirar o atraso dos dias aí sem nada. Eu queria falar nesse vídeo, pessoal, de um tema aqui que é muito caro a todo mundo que gosta de price action, que estuda price action, quer aprender, que é contexto gráfico. Essas duas palavrinhas aqui elas são terror da vida da grande maioria de nós, né? Para mim foi durante muito tempo e hoje eu me aprimoro cada dia aqui, entendo por que os traders de price action eles falam tanto contexto, né? Ah, isso aqui é bom ou é ruim? Ah, depende do contexto. Ah, esse contexto aqui tá mais para isso ou aquilo. Isso é um inferno quando você não entende direito o que é esse diabo desse contexto, né? Porque um dia o preço está perto da resistência e o camarada que você acompanha, ele está vendendo porque está perto da resistência. Legal. No outro dia, está perto da resistência e o camarada está comprando. E aí ele fala assim, não, é porque o contexto aqui era bom para um rompimento, e aí por isso eu achava que ia romper. Aí você fala, ah, tá, né? É o contexto, entendi. E não entendeu nada, né? Na realidade, você está assim, não sei que quando eu tenho que vender a resistência, eu tenho que comprar a resistência, né? O que, que eu faço? E a verdade é, a resistência às vezes é o de menos dentro daquele contexto, né? Contexto, pessoal, é a mistura das quatro coisas que eu já comentei, né? Que são a localização, a estrutura, o gatilho e risco-retorno. Né? Sem gatilho e risco-retorno, muito mais para você fazer o trade em si e a parte mais conceitual de localização e estrutura, né? Elas definem o contexto gráfico que é a localização, o que é a estrutura. Já falei isso aqui no canal, não vou voltar a me aprofundar nesses pontos aqui, né, individualmente. Eu quero trabalhar eles de uma forma agrupada nesse momento, claro, expondo aqui os conhecimentos que eu tenho hoje, né, dia 3 de outubro de 2023, e que eu espero que sigam se expandindo durante muito tempo, né, nos próximos meses e anos. Tá? Então vamos lá, pessoal. Contexto nada mais é do que você entender o que está acontecendo no gráfico na sua frente. Né? E por mais que leitura de price action, né, de price action não, né? Vamos falar assim, leitura de gráfico não ter certo e errado, e você pode ganhar dinheiro estando nas duas pontas se você souber gerenciar direitinho a operação, é, existe um jeito certo e errado de você ler o price action em si do All Brooks. E é isso que eu vou focar aqui, pessoal. Nada mais que isso, tá? Volta e meia eu comento algumas coisas que não são parte do price action que eu uso para complementar, igual FIBO, né? Não tem FIBO price action, pessoal mede a régua lá de um terço, dois terços, um terço e dois terços, né? Que é muito parecido com o FIBO que a gente usa ali, 3861. Às vezes eu falo de pivô, às vezes a gente fala de conceitos aí de análise técnica clássica, até GL, eu posso mencionar uma vez ou outra, mas a ideia é falar de price action, tá? Não é falar de nenhuma outra coisa, não. Então, existe uma leitura para isso aqui, ó, do price action. Isso aqui é um canal estreito. Por que é um canal estreito? Porque é um canal e é estreito. A vantagem do price action é essa. As nomenclaturas são muito objetivas. Né? Às vezes é meio difícil você ficar decorando aquelas siglas, mas se você entende o que é, né, você não precisa nem saber a sigla. Ou você pode saber a sigla e nem lembrar exatamente o que ela significa, mas você sabe do que se trata. Então, aqui, um canal estreito, em inglês é tight channel, muitas vezes referido por TC, né, de tight channel. E, às vezes, você vai ouvir o Trade Price Action, eu aqui e tal, falar de TTR. O que é o TTR? É um Tight Trading Range. Né? Vou escrever aqui. Tight Trading Range. Né? O que é um Tight Trading Range? Né? É um Trading Range estreito. É uma lateralidade estreita. Por quê? Porque está lateral e porque não anda muito. Né? O que é isso aqui? Ó? Canal estreito de novo. É um Tight Channel. Aqui, Tight Trading Range, vem a sigla, TTR. Né? O que é a lateralidade? Né? Isso aqui tudo é um Trading Range, TR. Né? Então, essas siglinhas, né? BO, Breakout, o que é um Breakout? Isso aqui, né? Breakout, ó, pá, pancada, correção, pancada, correção, pancada. Breakout são esses momentos aqui onde o preço está correndo, impulso, rompimento, né? Então, tem várias siglas dentro da metodologia All Brooks, não é a minha ideia ficar ensinando elas aqui, tem lá conteúdo do portal Price Action, tem nos livros do All Brooks, tem disponível vídeo de traders aí, seja do próprio All Brooks, Felipe Aranha, enfim, um monte de gente mais competente que eu para falar disso. O que eu quero dar aqui é o meu take de conceito, por que isso aqui é a coisa mais difícil
que tem para aprender do price action e por que que é que a maioria não quer aprender. Eu falo por mim porque eu não queria aprender. Eu falei, não, não é necessário eu entender tanto, né? Contexto, pessoal, basicamente é você conseguir interpretar texto, né? Fazendo uma analogia pobre aí, é você lê, qualquer pessoa lê, né? Você tá vendo aqui, aqui caiu, aqui subiu, tal. Agora, você conseguir interpretar o que você está vendo, é entender contexto gráfico, né? Você lê um livro, qualquer pessoa lê o livro, mas uma leitura mais difícil para você entender e extrair conceitos que estão escritos ali, principalmente em leituras técnicas, isso é você entender contexto quando você passa para o price action, para o gráfico. Primeira coisa que você tem que se perguntar dentro disso aqui é: está em tendência ou em lateralidade? Aliás, até tem um que eu não sei se vai gravar aqui, porque eu estou travado nessa tela. Tem puxa vida, tem uma imagem que ela fala bem melhor, né? Que eu não sei usar os recursos aqui direito, pessoal. Sorry. Então, deixa eu ficar assim. Depois eu trago aí quando eu entender como é que faz para gravar a tela inteira aqui, ao invés de gravar só a janela que eu estou gravando, tá? No momento eu estou com essa configuração travada, eu não vou resetar tudo. Mas procurem aí, né? Decisões binárias e price action, né? Não opções binárias, tá, pessoal? Esquece isso. É, decisões, binary decision making, né? Coloca aí em inglês que vocês vão achar o que eu estou falando. Que é tendência ou lateralidade, né? A tendência forte ou a tendência fraca, né? Tendência forte, rompimento, né? Breakout, ou é um side channel, né? A tendência fraca, broad channel, é um canal amplo, né? Que a gente pode localizar um canal amplo. Tá difícil. Acho que esse aqui talvez seria o mais próximo disso. Ele não quer traçar. Aí foi. Deixa eu trocar para LTA. Ó, aqui seria um canal e é um canal amplo, né? Olhando assim nessa ótica aqui, né? Então, se é uma lateralidade, né? É uma lateralidade ampla, um trading range ou um tight trading range, uma lateralidade estreita, né? E tem mais outras estruturinhas que ele coloca lá. Então, a primeira pergunta que você tem que saber é essa: está em tendência ou está lateral? Você bate o olho nesse gráfico do Ibov aqui, você fala, está em tendência ou está lateral? Porra, parece que está em tendência, né? Topos e fundos descendentes, média aqui abaixo e tal. Pô, mas está em cima da 200. Então quer dizer que se eu trocar para um semanal, ele não está em tendência, né? Nosso semanal aqui está bem lateral. Só tirar o zoom que você vê. Lateral, zaço. E aí no gráfico diário, a gente está dentro da lateralidade tentando sair. É um momento bem importante. Ele pode falhar isso aqui, fechar uma barra acima dessa aqui amanhã, ou qualquer coisa aqui bem reversa, é um aspecto de reversão bem forte, ou ele pode dar continuidade, perder essa estrutura, né? Mas no momento ele está querendo perder, ele ainda não está em tendência, né? Ele vai entrar em tendência quando essas mesmas ficarem alinhadas, quando o preço ele estiver andando ó, direcional muito claro, né? Aí é uma tendência. Então, topos e fundos ascendentes e descendentes, ó, aqui ele entrou em tendência a partir do momento que eu comentei no outro vídeo que ele perdeu esse fundo, né? Ele perdeu o fundo aqui, veio, nunca mais passou, estava em tendência. Todas as médias alinhadas, ó, do 20, do 60, 20, do 15, 20, do 5, todas caindo. Então, isso daqui, né, coloca a gente aí num contexto de tendência. Então, essa é a primeira pergunta. E aí, dependendo se é tendência ou lateralidade, você vai operar diferente. Por quê? Na lateralidade você só quer comprar perto de suporte. Ó, nesse caso aqui, vamos até ajustar esse aqui, né? Média de toques aqui, ó. Estoque, esse. Você só quer comprar perto daqui e você só quer vender perto aqui em cima. Como essa lateralidade dos 60 minutos de 4.500 pontos, você não vai esperar testar o extremo, né? Às vezes perto bastante, e estando aqui no terço superior você já quer comprar, e lá em cima você quer vender. A não ser que o price action do dia, né? Aí a estrutura do dia, ela sobreponha muito. Por exemplo, está perto de um suporte, mas está caindo muito forte. O que impede ele de romper? Nada, só a probabilidade é menor, mas não é impossível, né, dele efetuar um rompimento. E se fosse impossível de romper, não tinha tendência, né, porque tendência nada mais é que topos e fundos sendo rompidos. Né? E, bom, a partir do momento que você identificou que a lateralidade, você quer comprar baixo e vender alto, você não vai operar pullbacks que eles estejam alto naquela lateralidade. Vamos pensar que isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Né?
para ficar mais legal. Aqui no meio, né? Vamos colocar o FIBO aqui, ó. Entre ali, ó, perto dessa zona pontilhada, aqui a probabilidade é muito ruim. Então eu preciso de alguma configuração de price action lá nos 5 minutos muito boa, né? Ou mentira, estou fingindo que isso aqui é os 5 minutos. Eu preciso de uma configuração muito boa aqui para eu começar a pensar em compras, né? Vamos ver se a gente acha alguma, pessoal, que foi assim excepcionalmente boa. Ó, isso aqui na retração não teve tanta força. Vamos ver para operar na venda aqui no meio. Talvez a venda dessa barra 3, ó, pela estrutura aqui, já marcou um pouco mais baixo, perdendo fundo. Mas é mais difícil. É muito mais difícil. Ó, você vê uma barra dessa aqui bem no meio, você fica com vontade de vender, mas já está perto do terço inferior, né? Pode voltar aqui na sua cara, tal. Tanto que ele vai, ó, e volta, e não evolui muito durante várias horas, né? Aqui os 60 minutos. Então, é, você vai tentar operar mais perto dos extremos, né? É uma forma de ler. E aí a resistência e o suporte são extremamente importantes. Agora, se você entende que está em tendência, né? A resistência e o suporte vão ser importantes como pontos de pullback, né? No caso, uma tendência de baixa, suportes eles vão ser rompidos e provavelmente eles virem pontos de pullback igualzinho foi hoje. Né? Ele não parou aqui no tick, mas ele veio um pouquinho acima, né, do ponto de mínima do dia anterior, que é essa linha vermelha aqui, fez o pullback e pau para baixo, né? Caiu forte. Então, eu vou procurar pontos de suporte perdido como pontos de pullback para operar. Né? E aí que entra a nuance, assim, como que eu vou saber se está em tendência ou está lateral? Né? É só ver topos e fundos descendentes, ascendentes e tal, até eu ver uma virada de tendência em 5 minutos, demorou. Né? Aqui, por exemplo, topos e fundos ascendentes, então isso aqui está numa tendência de alta, certo? Não, errado. Né? Errado, pessoal. Por quê? Porque ele vem de uma estrutura de baixa muito mais forte, ele vem de uma perna de baixa extremamente forte, até ele romper essas máximas aqui, né, e fazer um pullback embora, isso aqui no máximo é a lateralidade. Então ajuda muito você ler contexto gráfico se você tem uma ideia básica de que tendências não viram de uma vez. Né? Se eu tenho uma perna muito forte para um lado, uma perna muito forte para o outro, isso aí provavelmente é uma lateralidade, não uma reversão de tendência. Quando eu vou começar a pensar em reversão de tendência? Nesse momento aqui que eu fiz compra hoje. Que é o quê? Eu fiz a perna de baixo, fiz uma perna de alta forte, a correção veio, não foi a correção não, né? A perna de baixo aqui, que teoricamente ia corrigir, acabou devolvendo tudo, a perna de alta. Ela não foi muito forte, ó, nada especial. E aí eu tenho um fundo nivelado, ou um pouco mais baixo, ou um pouco mais alto. Isso aqui o Brook chama de Major Trend Reversal, que é reversão majoritária de tendência, né? Que não precisa ser majoritária, pode ser minoritária, é só o nome do setup. Mas você ter um fundo mais ou menos nivelado com o outro, antes de você pensar em reversão, porque no mais a lateralidade. E outra, isso pode ser uma reversão, 40% das vezes vai ser uma reversão, ou menos, mas muito mais vezes vai ser a lateralidade, ele vai falhar aqui em cima. Né? Então, a partir do momento que você vai pegando alguns conceitos desse do price action, vai ficando mais fácil você se localizar, né, no que a gente estava falando. Opa, não era nesse gráfico, né? Era nesse aqui. No que a gente estava falando sobre localização e estrutura. Porque você passa a ter uma opinião. E é isso que eu falei no vídeo review, que o ponto é o seguinte, você ser enviesado e brigar com o mercado é uma coisa muito ruim, muito negativa. Você ter uma ideia do que você acha mais provável e menos provável é o mínimo para você conseguir operar. Porque do contrário, você nunca vai saber quais são os trades que parecem melhores e os que parecem piores. Sempre para você, todo trade vai ser igual. Né? Você vai fazer trades super agressivos, como por exemplo seria hoje aqui. Ó. Eu até comentei isso no vídeo. Ó. Eu tenho aqui uma mínima, tenho outra mínima e eu tenho hoje. E aí ele abre fazendo channel line overshoot. Aí eu vou comprar a barra 2, porque eu entendo esse conceito aqui de channel line overshoot, só esse, né? E eu acredito que quando tem channel line overshoot, normalmente ele vai reverter, vai ter alguma coisa aí aguda. E aí eu compro. E eu não entendo que são trade agressivo. Por que é agressivo, pessoal? Tá uma perna de baixa dentro da tendência de baixa, um gap de baixa, barra de baixa. Só por isso, né? Você tem um argumento em prol da compra ali, que é o edge. Né? E talvez aí você crie dois com a barra 3. Três argumentos com fundo mais alto na barra 4, na barra 5, aí já começa a ter alguma operação assim, não tão agressiva, mas é muito agressivo. Vender o fechamento da 21 é agressivo. Né? Eu comentei sobre a wedge que tinha aqui, ó, também.
né? Mas aqui eu tenho o edge e aí eu tinha um movimento projetado aqui, ó, que ele não chegou lá, né? Você imagina o quê? Que ele vai chegar, né? Tem ajuste, tem o gap para fechar, ele deixou aberto. Isso aqui é incomum, né? Normalmente os vendedores mais fortes só entram depois que esses pontos de magneto são testados. Só que tudo isso você só sabe estudando, né? Aí, se você vendeu aqui, né? Era uma venda válida, channel line overshoot, o edge dentro de uma tendência de baixa, média do 15, tal, tal, tal. Só que é agressivo pra caramba, né? É um trade que você está apostando contra um movimento vigente forte. Ah, mas você não acabou de falar que não é uma tendência de alta? Não é uma tendência de alta. É uma tendência de baixa ainda, enquanto ele não reverter esse topo aqui. No caso, depois desse topo aqui, parou de ser uma tendência de baixa, virou uma lateralidade, né? Porque ele já rompeu o topo, tendência de baixa não rompe topo. Então, corrigindo, não é uma tendência de alta, é uma lateralidade, mas você está vendendo numa posição aqui que parece que ainda não está tão alto assim. Se a lateralidade vier, por exemplo, daqui até aqui, você está vendendo um pouco abaixo das máximas, né? Teria que usar um stop bem longo. Ou se ela era daqui, já rompeu, já foi, né? Então, assim, para você entender se um trade é agressivo ou não, você precisa entender de contexto, você precisa entender de localização, você precisa entender de estrutura, né? E infelizmente não tem como botar na cabeça de alguém o que é contexto gráfico, pessoal. Eu estudo price action especificamente já faz pelo menos uns 2 anos, né? E outros estudos de análise técnica e quaisquer outras coisas, mais de 3. E eu vou falar que a questão de contexto gráfico foi entrar na minha cabeça nos últimos 3, 4 meses, tá? Porque, e assim, ó, isso aí não estou dizendo que é via de regra, né? É o tempo que eu tinha para estudar, o quanto eu consegui me dedicar e a minha capacidade intelectual, na minha limitação. Mas é claro que outras pessoas podem conseguir ter essa visão muito mais rápido, principalmente se tem pessoas que estão próximas já para ensinar certo desde o começo. Eu aprendi muita coisa inútil, né? No primeiro ano todo que eu estudei de mercado, aprendi muito pouco de coisas que eu uso hoje em dia. E depois que eu comecei a conhecer mais de price action, que eu comecei a entender melhor as coisas, eu sou um cara que eu gosto de entender. Então, se você gosta de entender por que das coisas também, provavelmente price action vai ser legal para você aprender. Se você não é adepto do Albrook especificamente, né? É complexo, é difícil, mas vale muito a pena você ir vendo as coisas acontecendo e desenrolando mais ou menos como o cara fala que desenrola e você fica, meu Deus, que é isso, né? Então, é legal, mas o contexto, né, voltando aí, só para conseguir dar uma conclusão, ele vai juntar localização, ele vai juntar estrutura, ele demanda que você saiba o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixo, o que é uma lateralidade, o que é uma estrutura de alta forte, o que é uma estrutura de alta fraca, o que é uma estrutura de alta forte. Né? Por isso eu não quis vender essa barra. Né? Aqui a gente tinha uma estrutura de baixa forte, por isso eu quis vender minha posição aqui para sair fora e vender aqui para entrar. Por quê? Ó, eu já tive uma tentativa de retomada, eu já tive tentativa de romper fundo. Aqui, teoricamente, era para jogar lá para cima. Ele não consegue passar da média. Opa, algo está errado. É uma lateralidade, a média não faz diferença. Mas aqui a média está descendente e o preço está respeitando. Tem uma barra forte, tem uma tendência a favor. Juntando tudo isso, tem um contexto, né, e uma estrutura favoráveis. Eu só não tenho a localização, né? Mas daí a ciência. Nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer na operação, senão a contraparte não entrava, né? Ninguém é burro, tá? Está operando contra instituições. Então, você vai entendendo um pouco melhor, né? Quando você identifica as estruturas, quando você começa a saber o que procurar em cada momento, né? Você consegue categorizar o pregão ali da pré-abertura dos mercados à vista até 10, né, da Vista Brasil, antes das 10h30, depois das 10h30, antes do meio-dia ali, que ainda tem uma movimentação boa, normalmente é 11h30, 11h40, muitas vezes acontece coisas boas, né? Sabe que é a hora do almoço, às vezes até às 3 horas, mercado super travado. Sabe que se você pegar um trade contra a tendência, mesmo que ele seja bom, pode ser que demore muito a desenvolver a seu favor, né? Porque é, a tendência ela demora a virar. Isso aí também é contexto gráfico, né? Dificilmente a tendência reverte assim numa pancada só, né? E dificilmente, raramente, geralmente são conceitos, pessoal, que eles tratam de probabilidade. A probabilidade é dificílimo de você entender enquanto você não estuda bastante e consegue começar a entender que para uma tendência virar é necessário uma virada de
de forças, né? Porque se o mercado é movido por institucionais e o mercado está fazendo uma tendência de baixa, perdendo fundos, esses institucionais eles têm que entender por algum motivo é interessante para eles pararem de comprar, pararem de vender, perdão, começarem a comprar, porque enquanto eles só descarregarem posição, provavelmente o mercado vai ficar lateral, que já não tem mais ímpeto para baixo, porém ele não tem força para subir ainda. Agora, a partir do momento que os caras viram a mão, a coisa começa a fluir melhor para o lado dos compradores. Só que até um institucional que opera, né, centenas de milhares de contratos aí diariamente, ele virar a mão da posição dele macro, né, que ele vai segurando e aumentando, diminuindo, desfazendo, cara, isso não é de uma hora para outra. Então daí as coisas não viram. Com a lateralidade, no entanto, ela vira rápido. Olha como chega aqui e cai pra caramba. Olha como chega aqui e cai. Olha como chega aqui e sobe de uma pancada só. Porque aqui são zonas de valor. Aqui o mercado está entendendo que essa região aqui de 116 mil é muito barato. Porém, a região de 120, 500 é cara. Então, chega aqui, o pessoal vira forte. Isso é um conceito de lateralidade. Os caras eles estão querendo trabalhar um preço médio aqui, por exemplo, vamos supor que isso rompa para baixo realmente. Né? Eles entendem que até 116 ainda vale a pena vender. Aqui já não vale. Então, eles param de vender e os caras que acreditam que vai romper para cima, né? Porque não é. Porque o cara institucional que ele tem bola de cristal, ele não sabe para onde vai o mercado. Então, cada um tem uma tese e os caras acham barato aqui, o outro acha, né, já tá barato também para ele ficar vendendo mais, até o momento que forçam e o esporte é perdido. Mesmo assim, muitas vezes ele volta, né? E aqui voltou e voltou a cair. Então, isso aqui é um sinal bem baixista, né? Por isso que eu até comentei, a minha expectativa é que mais um pouco corrija e depois continue engatando uma tendência. Só que corrija porque está meio longe da média e tudo mais. Então, que, e proximidade, retorno à média, tudo isso são conceitos de contexto gráfico. Né? Você entender por que, que um troço está esticado. E quando você considera esticado, por que, que você está vendo isso? E o que, que você acha? Normalmente, eu tinha muita confusão mental, pessoal, de falar assim, esse mercado está esticado. Às vezes está esticado e cai mais 1.000 pontos. Porra, e aí? E aí nada, né? E aí nada. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho como adivinhar, né, que o mercado vai esticar, esticar, esticar. Ó, mostrar uma coisa muito interessante para vocês, pouquíssima gente fala sobre isso. Isso aqui, ó, True Range. Você bota aqui o True Range 10 dias e você tem 1.800 pontos. O mercado andou 2.500 pontos já caindo hoje. Né? Não hoje. Quer dizer, se bobear, ele andou mesmo, né? Vamos ver aqui. Não, 1.900. Não passou tanto da média assim, não. Vamos ver no IFUT mesmo. 1.809. Daí o mercado já caiu 2.500 pontos. Você vai entrar range dessa hora? Não, né? Porque por mais que ele possa cair 3.000, 4.000, 5.000, está muito afastado da média diária. Provavelmente não vai muito longe. Tem alguns dias que vão muito acima da média, lógico, e tem outros dias que eles também vão abaixo. A média é uma média, né? Conceito de média e você não precisa ser trader para saber. Mas o ponto é, você não fica esperando que coisas improváveis aconteçam toda hora. Quando você entende isso, você começou a entender contexto gráfico. Né? Você entender que eventos mais prováveis eles acontecem com mais frequência e eventos menos prováveis acontecem também, mas com menos frequência, e você não vai apostar neles na maior parte do tempo, a não ser que você tenha outros fatores, né, te fazendo acreditar que aquilo vai acontecer. Por exemplo, ele já caiu 1.700 pontos, mas eu estou vendo uma entrada aqui, né, que ela tem algo projetado para ir, ela está numa região relevante, né, importante aqui, foi um pullback legal, foi uma barra tal, foi a favor da tendência, isso e aquilo. Cara, não é porque tem 1.700 pontos do dia que você não vai operar isso aí, né? Para a média ser 1.800, tem vários dias que são acima de 2.000, né? E então você pode provavelmente entrar, só que você não vai buscar 1.000 pontos nesse trade, você vai buscar um scalp, 200 pontos, 300 pontos, depende de quanto você vai arriscar, né? Você não vai ficar esperando que o mercado ele caia, suba, 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 suba sem parar, né? Porque apesar de pouquíssimos dias, repara esse gráfico aqui, quantos candles esses sobressaem, né, muito grandes. Primeiro que eu vejo esse aqui, aí tem esse, né, e esse aqui, né, esses dois. Tem 4 candles. E aqui eu estou vendo do 98 até o 190. São basicamente 108 candles. E tem 4 que se sobressaem com um tamanho muito grande. Então, eu vou esperar que os 4%, né, vamos arredondar aí, vou colocar mais 2 na jogada, vai ser 190. Não, pô. 98 por 190, 92. Vamos colocar aqui, do 90 ao 190, certinho. Não mudou nada.
né? 4% das barras aqui, elas foram absurdamente grandes e as outras não. Eu vou ficar apostando que os dias eles vão ser mais parecidos com esses 4% aqui que foram muito longe, ou com os 96% que foram menos longe, né? O que eu acho que vai ser mais provável de acontecer, né? Quando você começa a se perguntar esse tipo de coisa, você começa a prestar atenção nos três que você faz. Então, se você sabe que uma lateralidade média ela vai falhar rompimento 80% das vezes, né? Quando você pega um dia lateral, vamos ver aqui o range. Difícil de achar. Aqui, ó. Esse dia aqui tá bem lateral, bem feio. Se eu sei que 80% dos rompimentos na lateralidade falham, mas como que eu sei isso? Estudando, pessoal. Tem jeito, tem que estudar. 80% dos rompimentos falham, eu vou apostar a favor ou contra os rompimentos, pessoal? Eu vou apostar contra, né? Então, a hora que ele bater aqui embaixo, eu vou comprar. A hora que ele romper aqui em cima, eu vou vender. A hora que ele romper aqui em cima, eu vou vender. A hora que ele vir embaixo, eu não veio, eu vou comprar. Ah, fechou uma barra aqui forte, eu vou vender. Desde que você use um stop adequado, raramente você vai ser estopado. Quando você vai ser estopado? Ó, eu vendi aqui e me estopou aqui. Beleza, virou. Né? Já na sequência já virou de novo. Chega aqui, você fala, puxa, é a lateralidade, a chance maior é de não romper. Porém, 3 barras de baixa consecutivas, você vai comprar? Não. Aí é você unindo os conceitos de localização e estrutura, né? E construindo ali um contexto gráfico. Né? Qual que é o contexto desse dia aqui? Ó? Esse dia, inclusive, foi muito bom para operar. Se eu não me engano, eu operei bem mequetrefe. Ó, aqui eu zerei uma, que eu vendi de novo, zerei aqui embaixo, consegui um trade aqui, parcial, depois dei no zero, algo assim. Não, isso aqui foi uma compra. Não foi tão mal, mas poderia ter sido muito melhor. Aqui é contexto gráfico. Né? Poxa, eu estou numa região de suporte na lateralidade do dia anterior, que ele não conseguiu perder, mas ele está vindo muito forte, eu não vou comprar o primeiro sinal. Talvez eu compre o segundo, dependendo de como formar. Ó, o segundo sinal deu aqui na barra 13, péssimo. Né? Mais uma perna de baixo. Pô, tá always in short. O que eu vou fazer? Vou vender. Ó, barra forte, eu vou vender. Mas por que vender se está subindo? Porra. Né? Olha tudo isso aqui que eu tenho, né, a favor. Olha a média dos 60 minutos caindo aqui, ó. E olha a pancada que eu dei no início do dia. E a falta dos compradores. Ó. Cadê comprador? Primeira vez que os compradores fizeram alguma coisa aqui, né? E aí fiz essa venda. Ele foi aqui contra, ele chegou a dar tudo isso aqui a favor, por isso eu saí zerado na barra 24, mas entrei de novo na 25, tem no topo duplo na média, né? E aí saí aqui perto do fundo, porque estava falhando completamente o fundo. De novo, contexto gráfico. Esse dia aqui eu acho que tem até vídeo que eu gravei, que eu falo, ó, aqui ele fez um fundo, tentou romper, falhou. Fez outro fundo aqui na barra 13, tentou romper, falhou. Fez outro fundo aqui na barra 19, por que eu vou acreditar que ele vai romper agora? Só se ele me mostrar. Né? Mas o que ele já me deixa um pavio? Porra, não, né? Que rompimento é esse? Né? E aí ele vai romper depois. Agora, aqui, ó, tinha um fundo aqui. Ele chegou aqui, vou vender aqui? Não. Ó, agora aqui eu vendi. Por que eu vendi aqui, né? Se a característica do gerar é essa? Porque aqui eu tinha um topo bem próximo, o mercado estava sendo espremido em direção ao suporte. Isso é outra coisa de contexto gráfico, demora para você entender. E às vezes a leitura ainda vai estar errada. Então, assim, pessoal, é, esse é um dos piores conceitos assim, que tem para você aprender ou para falar. Né? Aqui eu dei uma arranhada, scratching the surface, só passando aqui por cima para comentar sobre um pouco da minha experiência até agora com esse conceito de contexto, né? E o porquê que é tão difícil, né? É difícil porque você tem que partir de algum lugar, tá? A grande conclusão que eu chego hoje em dia é essa: você tem que partir de algum lugar. Você não pode querer ser neutro, né? Eu não acho nada, não sei o quê. Sim, você tem que achar alguma coisa. E não só achar, você tem que constatar coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se isso aqui é um canal estreito, é um canal estreito. Não é outra coisa. Pode ser um canal estreito dentro de uma lateralidade, por conta dessa perna, né, tal. Ele não foi tão longe aqui, né, do ponto de rompimento e tudo mais. Mas ele é um canal estreito. Né? E isso aqui, até que perca esse suporte, né, com vontade, faça o pullback por baixo, continue caindo, ainda é uma lateralidade, porque tinha uma perna muito forte de alta. Ó, mas estou dentro de uma perna de baixa. Ok, mas dificilmente uma perna de alta dessa não puxa uma segunda perna. Né? E são coisas que você aprende estudando. Então,
você fica mais esperto de não fazer algumas coisas. Por exemplo, fechou aqui, ó, já foi pro back aqui, vou vender abaixo da barra 9. Tá? Isso aí não tá muito bom. Né? Tá muito próximo do suporte, tá muito longe da média, né? Tá um contexto ainda mais lateral, ele tá rompendo. Aí aqui você pode até adicionar indicadores, ó, que é uma coisa que Price Action não tem, mas você pode fazer, porque é você que manda, né? Na forma que você opera, você não é obrigado a operar só com uma coisa. E observa aqui, ó, o quanto esse fundo aqui estava baixo, né? E olha onde era isso aqui. E agora que ele está mais para baixo, o fundo está mais alto, né? Mas aqui já fez um fundinho mais baixo e aqui está piorando. É uma forma de ler, né? Mas essa aqui também não está errada. Ele chegou aqui com muito mais pressão do que esse aqui que está aqui embaixo. E esse fundo com esse aqui, ó, esse fechamento, né? Olha onde está. Vou colocar o cursor. Ó. Olha onde está e olha onde está esse aqui. Ele está um pouco abaixo e muito mais forte. Nessa leitura, você já tem muita pressão. Então isso aqui não está me ajudando muito, está me dando sinais confusos, né? Que eu não posso confiar tanto. Eu não vou mais para aí, vou pelo próprio preço. O afastamento da média não é legal, né? É uma perna muito parabólica, né? Muito vertical. Então esse desenvolvimento de preço ele tende a atrair pullbacks, né? Não sei quando, mas em algum momento normalmente ele atrai. Então você vai juntando isso, partindo de algum lugar, você traça uma tese, e aí a partir do momento que ele vai e faz o que a tua tese que você acredita que aconteceria realmente acontece, você começa a ficar um pouco mais confiante e abrir as suas operações aonde você acha que deveria abrir ou onde você acha que não deveria abrir, né? E além disso, quando o mercado ele está muito distante do que você acha que é o cenário base dele, por exemplo, foi o que aconteceu hoje aqui na abertura para mim, né? Eu estava a fim de vender aqui, eu estava a fim de vender aqui, até aqui eu queria vender. Só que com esse desenvolvimento eu desanimei porque eu falei, cara, o mercado está só subindo, retrações rasas. Eu vou vender para quê? Né? Eu sou besta. E aí ele caiu depois. Beleza. Até aqui, a minha tese ainda era de que, olha, acho que eu estava errado. Realmente ele não vai muito mais longe para baixo. Vamos esperar ele romper os pontos aqui, romper essa média e tal, e ver o que a gente faz. Quando ele joga a barra 24, opa, agora eu quero vender. Quando vem a 24, não, 25. Quando vem a 27, eu já não quero mais nada. Não quero nada com esse mercado. Porque tá muito ruim, pessoal. Tá muito feio. Né? Para eu comprar aqui, tem essa barrona contra. Para eu vender em qualquer lugar, eu tenho essa perna toda contra. Então tá muito ruim. Eu espero o quê? Rompimento. Rompeu, opa, agora quero me posicionar. Como ele falhou fundo, contra o movimento. Como ele falhou visitar topos e voltar para o meio da lateralidade, a favor do rompimento, abaixo do suporte. Simples assim. Né? Parece até fácil quando a gente fala desse jeito, mas isso aí é uma leitura que precisa ter um certo nível de aprofundamento dentro da metodologia para você começar a enxergar as coisas desse jeito. E aí é aquilo que eu falei, é como ler um livro, pessoal. Você pode ler e não entender nada. Você pode ler e entender alguma coisa. Você pode ler e entender a fundo o que o autor quis dizer ali, porque você realmente consegue se enxergar naquele tipo de situação e entender exatamente o que está sendo dito. Né? E contexto gráfico é isso. Quanto melhor é a tua leitura de contexto, melhor a leitura de barras, mais assertivo tende a ser as operações. Por isso que tem traders aí que eles basicamente quase não fecham dia negativo, exceto alguns dias que o cara tá errado, insiste, teimoso e tal, e outros dias são muito ruins de operar, coisa do gênero. Mesmo assim, a maioria desses dias muito ruins, esses traders muito bons, eles vão conseguir sair no zero. Né? Em um dia mais fácil, como hoje, né, que não foi assim tão complexo, você fazer algumas operações aqui, tipo, comprar aqui, ou comprar aqui pelos 2 minutos, ou vender aqui perto do suporte, desde que eles tivessem usado um stop mais amplo, né? No suporte da mínima do dia anterior, ele subiu 300 pontos. Um stop 350 pontos aqui já não teria sido pego, né? E teria aproveitado toda a queda da notícia aí. Não foi tão complexo aqui, foi uma venda mais óbvia, né? Não foi um grande problema. Abaixo da barra 69 também, né? Então, assim, num dia desse o cara faz muito dinheiro. E vários dias que ele perde são compensados de uma vez só. Essa é a graça. Né? É aí que eu quero chegar. Beleza? Bom, acho que eu falei bastante, né? Como sempre, vou botar na descrição lá, dica, veja em 1.5x ou mais. Fechou? Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau.